falando, tanto que aqui o meeting, né, é tudo G Suite. Ótimo. Então, pessoal, quero começar a aula de hoje destacando um ponto que a gente viu na outra aula, que foram os compensadores de movimento, tá? Então, eu tinha falado para vocês que os compensadores de movimento, ele tem justamente essa funcionalidade de não passar para perfuração, para a sonda, né, que está perfurando, os movimentos de Rive, né? O movimento de Rive é esse movimento verticalizado. Então, reparem que aqui nós temos o top drive, né? Então, o top drive está ali perfurando, e repare que não está sendo transmitido para ele esse efeito, né? Aqui, tá vendo? A plataforma vai oscilando, só que o compensador de movimento, ele não vai transmitir essa oscilação para todo o sistema de perfuração. Isso inclui o BOP, o riser, o top drive, não é? Você vê que a gente tem o compensador de movimento do topo, aqui nós temos o tensionador de riser, não é? Que está atuando aqui, tá? Aí depois ele vai cortar aqui para as outras partes que compõem o sistema de compensação de movimento. Aí o tensionador de linha guia, tá? Aqui, ó, que trabalha aqui na base, que são essa parte aqui. Eu acho que tem mais uma parte, se eu não me engano. Não. É isso. Então, isso daqui é para vocês entenderem, terem uma ideia um pouco mais animada de como funciona essa compensação de movimento. Então, são profissionais destinados única e exclusivamente para isso, não é? Então, isso não só para petróleo, tá? Então, compensadores de movimento existem no setor marítimo em larga escala, tá? Vários navios com as mais diversas funções, não só para atender a demanda da indústria do petróleo, tem compensadores de movimento, tá? Então, justamente para você poder executar uma ação e minimizar a variação do mar, tá? Principalmente esse efeito de Rive, tá? Que é esse efeito verticalizado. É claro que o navio tem outros efeitos, tem outros movimentos que a gente já viu lá, mas esse é o principal, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia aí mais ilustrativa de como funciona. Isso daqui a gente já viu na outra aula, tá? Que são os tensionadores e tal. É tudo aquilo que está contemplado nesse videozinho que eu mostrei para vocês, tá? Agora, vendo com um pouco mais de detalhe, vamos falar sobre o BOP. O BOP a gente já falou várias vezes sobre ele, não é? Que a principal função é impedir que os fluidos das formações, ou seja, do reservatório, atinjam a superfície de forma descontrolada, tá? Então, ele é a última barreira de segurança, tá? A gente tem a Downhole Safety Valve, que é DHSV, que trabalha ali normalmente de 10 a 30 metros abaixo da cabeça do poço, e o BOP trabalha logo acima da cabeça do poço, tá? Então, ele é o último mecanismo de segurança. O sinal de comando pode ser hidráulico, elétrico ou óptico, tá? Normalmente é o hidráulico que se acaba optando. Hoje em dia você tem os BOPs mais modernos, você pode até usar o elétrico. Hoje em dia você tem um sistema em tempo de resposta melhor, um sistema melhor vedado. Em semi-submersível e navio sonda, fica no fundo do mar, tá? Em sondas de terra, sondas modulares, aquelas autoeleváveis ou attention leg platforms, até mesmo a SPAR, ela fica na superfície, tá? Isso porque todos esses sistemas da sonda autoelevável, da attention leg, da SPAR e da plataforma aquela modulada, né, a sonda terrestre, são completações secas, tá? Então, muitas das vezes, por mais que eles estejam no mar, eles estendem a cabeça do poço com aquele sistema de tie-back, ele coloca tudo lá em cima, tá? Mas isso daí, a lâmina d'água não pode ser muito superior a 100, 150 metros, é algo nessa escala, tá? Você consegue fazer uma completação seca mesmo no ambiente marítimo, tá? Isso facilita bastante coisa. Então, aqui, dando bem no detalhe, né, já um desenho técnico aí típico de um BOP, para semi-submersível e navio sonda, ou seja, um BOP submarino, tá? Então, olha só, no mar, no ar, não é? Ou seja, aqui na linha de vida, nas condições normais de temperatura e pressão,
o peso dele é de 160 toneladas, né? 160,1 toneladas. Aí, quando ele está submerso, olha só como que acontece, o empuxo, não é? Aí aqui está falando isso do BOP. Aí o Lower Marine, que é um outro tipo de BOP, você tem aqui 69 toneladas, quando ele está no ar, e submerso a 60,8 toneladas. Então, isso daqui para vocês terem uma noção. E aqui seria para o sistema Lower Marine, que seria justamente essa parte aqui, tá? E o BOP seria essa parte aqui. Então, aqui só para vocês terem uma noção, ID é o Internal Diameter. Então, é o diâmetro interno, aqui no caso 19,5/8 da polegada. Aqui a Flex Joint Cameron. Cameron é uma empresa, né? Então, é como se fosse a patente, né, dela. Então, essa Flex Joint, ela dá justamente aquela flexibilidade, né, para os risers. Então, está conectado ali para você conectar o riser e conectar nas SS ou no navio sonda, né? Que seria essas conexões aqui, ó. Voltar, isso daqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho que ter uma flexibilidade, tá? Então, é aqui, essa Flex Joint, eu estou falando disso daqui, tá bom? Aí eu tenho a primeira barreira, tá? Então, essa primeira barreira de segurança aqui. O anular 18, 3/4 da polegada por 5 metros, tá? Então, aqui do diâmetro e altura. Aqui 10 metros e tal, o conector da Cameron. Então, esse conector aqui para conectar na parte de baixo. Aí vai vindo aqui 18, 3/4. Aí blocos duplos da Cameron. Aqui nós temos a gaveta cisalhante, tá? Que é aquela que faz o corte, que é a última barreira, né? Que é as gavetas de anular, tá? Aqui 5 polegadas, a interface, conectores para conectar aqui a cabeça de produção, topo do house e tal. Então, essas daqui são as subdivisões, né? De novo, a gente tem especialista, equipe, engenheiros dedicados única e exclusivamente ao sistema de segurança da cabeça do poço, BOP, tá? Então, como eu falei para vocês, é muito abrangente a área de petróleo e gás, principalmente de completação. Então, você normalmente tem profissionais dedicados a atuarem nisso. Então, aqui é um efeito de uma gaveta cisalhante, né? Olha o tubo aqui como ele era, tá? E depois da gaveta cisalhante, né? Caso ela tenha necessidade de entrar em ação, ela vai cortar mesmo e vedar. Ela corta, fecha o tubo, depois você tem que fazer uma pescaria para recuperar esse tubo. Então, aqui como fica o tubo cortado após o acionamento do último mecanismo, né? Que é essa gaveta cisalhante. As gavetas de anular, elas só fecham o espaço externo aqui. Então, se estiver subindo fluido por aqui, né, do lado externo da coluna de perfuração aqui, né, de completação, vai depender do caso, ela veda esse espaço. Mas quando o fluxo está vindo aqui interno, aí não tem jeito. A cisalhante, ela vai vedar o espaço anular, cortar o tubo e vedar o espaço interno, tá? Então, você tem uma completa vedação, tá? Então, é a barreira mais eficiente, mas é a que você quer usar em último caso, tá? Porque depois ela gera transtorno, você tem que parar a operação, realmente em último caso, mas ela está aí para isso. Fecha contra o tubo, cortando, permanece travada após a retirada da pressão de acionamento, último recurso de proteção, se usa implica em pescaria da coluna dentro do poço. Daí é bom que fica textualizado e fica aí para depois vocês fazerem a consulta ou responder os questionários. Opa, voltando. Aqui nós temos a gaveta de tubo, né, que é o pipe raw. Então, são borrachas que fecham contra o tubo sem cortá-lo, tá? É aquelas que trabalham anteriores à gaveta cisalhante, tá? Pode ser para um só diâmetro ou para um range de diâmetro. Então, depende. Como são borrachas, elas são flexíveis. Aí vai depender da pressão que você está impondo da gaveta contra o tubo, né? Se ela vai conseguir ter essa flexibilidade de adaptação de diâmetro ou não. Permanece travada após a retirada da pressão de acionamento, dentre outros. Tá? Quando o BOP é acionado, gente, é sempre complicado você reativar, tá? Por isso que a gente evita ao máximo. Ele é uma ferramenta eficaz para evitar o BOP,
mas normalmente, na prática, tenta sempre controlar o kick, tá? Você sempre ter, ainda mais hoje em dia, né, que a gente consegue ter um monitoramento, assim, bem ao vivo, bem instantâneo de tudo que está acontecendo. Hoje em dia está muito mais preocupado, né? As empresas estão muito mais preocupadas em gerenciar o kick, porque ele faz parte do processo. Você vai tomar kick, né? Ou seja, o kick ali você tem como gerenciar. O problema é que a gente está sujeito a falhas humanas, a falhas mecânicas, né? Então, o BOP está ali caso ocorram falhas mecânicas e humanas. Aqui está mostrando a borracha, vero espaço anular, coluna, revestimento, fecha sobre qualquer diâmetro, tá? Aqui o BOP de anular, né? Então, a gente viu o BOP de anular, a gaveta de tubo, o pipe roll e a gaveta cisalhante. Ali não permanece fechado após a retirada da pressão de acionamento, né? Então, essa daqui é uma que não é tão permanente a vedação dela. Professor, bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa antes que já seja passe demais no conteúdo. O SS ou NS do BOP, que estava lá no início, significa o quê? O SS é semi-submersível, é o tipo de plataforma. E NS é navio-sonda. Aqui com a parte, tá, deixa eu só voltar aqui. Aqui. É aqui. Então, em plataformas do tipo semi-submersível e do tipo navio-sonda, o BOP fica no fundo do mar. Tá? Essas plataformas são muito utilizadas no mar, né? Principalmente aí no pré-sal, com lâmina d'água muito elevadas, né? 1.500, 2.000 metros de lâmina d'água. Então, nos outros tipos de plataforma, alta elevável, tension legs, parboio, e aquela plataforma fixa, né? Não. Aí o BOP fica na superfície. Então, esses que você mostrou mais detalhado para a gente é mais do offshore, né? Ou Isso. não? Para você usar com a semi-submersível e navio sonda. Ah, sim, ok. São esses daqui, tá vendo? Olha o tamanho aqui do operador, né? Tamanho da pessoa, tamanho do BOP. Então, esses daqui são adaptados para se usar aí na semi-submersível e navio sonda. Avançando. Tá. Sistema de Riser de completação. Então, daqui a gente já viu lá atrás, mas é sempre bom a gente voltar e lembrar, né? Que é sobre o kick. Então, o kick a gente pode lembrar como o fluxo indesejado dos fluidos da formação para o poço. A gente pode controlar, aumentando a pressão de bombeio, aumentando a densidade, não é? do fluido. Agora, quando o kick perde o controle, ele vai ser o fluxo indesejado do poço para a superfície, aí ele vira blowout, né? Então, o blowout é a consequência de um kick não controlado. Tá? Então, está aqui a definição de novo, tá? É o fluxo indesejável de fluidos da formação para o interior do poço. Ocorre quando a hidrostática do fluido, de completação, fica menor que a pressão estática do reservatório, tá? É isso, então eu tenho a pressão aqui da coluna hidrostática que está dentro do poço, tá? E a pressão estática do reservatório. Então, meu poço está amortecido. Vamos supor, a pressão aqui de 100 PSI, aqui também de 100 PSI. Então, eu vou ter uma resultante nula, não é? Não vou ter fluxo. Mas a partir do momento que essa hidrostática do poço, ela passa a ser menor do que a pressão estática do reservatório, eu vou ter uma resultante, aqui no caso positiva, onde eu vou gerar um kick, tá? Então, da mesma forma, por exemplo, se eu tivesse aqui uma pressão hidrostática do poço maior do que a pressão estática do reservatório, meu reservatório vai começar a beber fluido. Tá? Entenderam esses três cenários de pressões? Então, eu tenho um primeiro cenário nulo, pressão do poço, pressão hidrostática do poço igual à pressão estática do reservatório. Segundo cenário, onde eu tenho uma pressão estática do reservatório maior do que a pressão hidrostática do poço. Eu vou ter o quê? Kick. Quando eu tenho uma pressão hidrostática do poço maior do que a pressão estática do reservatório, eu vou ter o quê? Reservatório bebendo fluido. Tá? Então, essas são as três possibilidades de dinâmica de pressão poço-reservatório. Tá?
Tá, então aqui já falei para vocês em que momento acontece o kick. Então, numa completação, o kick pode ser provocado por canhoneio de zonas com pressão anormalmente alta. Isso normalmente são bolsões de gases, tá? Gente, quando a gente está perfurando, e a gente tem mais ou menos noção, se já é uma área conhecida, uma equipe treinada e tal, você já tem uma noção boa de onde está o reservatório. Resta saber se você vai conseguir posicionar bem ali o poço. Mas nesse meio tempo é muito comum a gente encontrar pequenos reservatórios, pequenos bolsões de gases no meio do caminho, tá? Então, pequenos reservatórios de gás. Então, numa dessas, a gente pode tomar um kick aí considerável, tá bom? Até mesmo perigoso. E canhonear essas zonas, não é? Então, por isso que é importante a gente ter uma cimentação primária e uma correção da cimentação, né, que é a cimentação secundária, um squeeze, uma recimentação bem feita e tal. Não abastecimento do poço durante as manobras, não é? O poço nunca pode estar vazio, ele sempre tem que estar preenchido nesse processo de perfuração, nesse contexto que ele está falando aqui, onde a perfuração está acontecendo, onde você está fazendo canhoneio, onde você ainda está muito exposto, ou seja, quando você ainda não quer produzir. O poço tem que estar sempre amortecido. Então, isso que ele está falando, não abastecimento do poço, tá? Ou seja, você não preencher o poço totalmente, tá? Lembrando que nós temos o poço e a coluna de perfuração, tá? Então, você tem que estar com o espaço anular totalmente preenchido, assim como o interior da coluna de perfuração ou completação, depende do que você estiver fazendo. Pistoneio durante a retirada da coluna, tá? Então, quando você está retirando a coluna, você vai estar fazendo um ΔP, criando um ΔP, semelhante que no uso doméstico, sei lá, pegar um exemplo do desentupidor de pia, não é? Então, quando você está criando uma zona de menor pressão, isso você pode incitar um fluxo, tá? Então, você acaba pistoneando, tá? Então, quando você está retirando a broca, por exemplo, você já acabou, já fez o que tinha que fazer, está retirando o canhoneio, está retirando seja lá o que for do poço. Se você tirar muito rápido, você vai pistonear, você vai criar um ΔP negativo, onde você vai proporcionar um kick, por exemplo. Então, por isso que tem que ser de forma faseada, tá? Né? Por fases, por etapas, para que você não provoque isso. Ou até mesmo quando você quer realmente induzir a produção, pistoneando, tá? Mas aí você pode acabar ocasionando de um ΔP muito elevado, alguma coisa do gênero. Então, aí alguns indícios, daqui a gente já falou também, mas indícios de kick durante a completação e o workover. A gente falou mais no contexto de perfuração. Então, poço em fluxo com bombas desligadas, tá? Isso é um indício forte. E aumento do volume de fluido de completação nos tanques, tá? Então, por isso que é importante o monitoramento do volume dos tanques. Então, você está trabalhando, ele tem uma constância de volume. Quando ele passa a aumentar muito o volume de fluido de completação, quer dizer que ele está voltando mais do que deveria, tá? Então, como controlar fechamento do poço do BOP na primeira suspeita, né? O recalque dos fluidos do poço para o interior da formação. Aqui, no caso, é a sobra, né, do fluido para o interior da formação. E a substituição do fluido de completação por um fluido mais pesado, você pode adicionar alguns aditivos químicos para aumentar a densidade dele. Retirada de possível gás trapeado abaixo da gaveta do BOP. O BOP ele tem umas válvulas ali que você consegue succionar esse gás excedente, tá? Que possa, porventura, ter ido ali para o espaço anular. Normalmente acaba indo. Aqui alguns efeitos indesejados, né, do BOP. Esse daqui também a gente já viu. Aqui a gente só está dando um aprofundamento um pouco maior. O fluxo descontrolado, como a gente já falou, para fora do poço. Se um kick não for detectado a tempo, devidamente controlado, fatalmente ocorrerá um blowout. Então, é isso que a gente quer evitar. Tá? Então, terminando essa parte de BOP, de uma forma mais aprofundada, vamos falar agora das operações com flex-tubo. Então, esse daqui é o carretel do flex-tubo, né? Então, esses tubos flexíveis são colocados aqui. Aqui é justamente para você não quebrar esse tubo flexível com ângulo de 90 graus. Daqui você vai dando ângulo ao fluido, ao flex-tubo, desculpa,
para ele poder entrar aqui na cabeça do poço, tá? Isso daqui em terra. Em terra é tudo mil maravilhas, né? Tá vendo que você pegou um guindaste aqui, elevou, fazendo uma operação flex-tubo. O que você pode estar fazendo ali? Injetando gás para dar partida no poço, você pode estar fazendo uma acidificação, você pode estar fazendo um workover qualquer, tá? Então, são operações com tubos flexíveis. É quando há necessidade de descer um tubo flexível para injetar alguma coisa, ou para retirar, ou para correr um equipamento para você fazer uma perfilagem, tá? Para você identificar zonas mal cimentadas, enfim, existem várias possibilidades de operações com flex-tubo, tá? Em terra, é assim que visualmente ela aparece. Então, trata-se de um tubo de aço, né, cujo diâmetro interno varia de 1 polegada a 2, 1/4, pode ser flexível, daí o nome flex-tubo, ficando enrolado em um carretel especial, com comprimento suficiente para operar em todo o poço. A sua maleabilidade permite que possa ser introduzido no poço até mesmo por dentro da coluna de produção, tá? Isso daí é importante também. Imagina, a coluna de produção, o poço já está todo pronto para ser produzido. Aí você, porventura, acaba tendo que fazer um workover, você vê que tem uma intervenção que você pode fazer, que você pode melhorar, maximizar a produção, você vai e faz por dentro. Que é uma atratividade operacional. Então, permite o bombeio contínuo de fluidos no poço, simultaneamente a movimentação do próprio flex-tubo. Aqui, no caso, é FT, né? Flex-tubo. Não é FIT, né? Que aqui, no caso, dentro do contexto, FT pode ser FIT, que é PES, né? Não há necessidade de amortecimento para introduzir no poço, reduzindo o potencial de danos à formação. Então, outro aspecto interessante de operações flex-tubo. Operação independente, já que possui sistema motriz próprio. Em operações de terra, não há necessidade de sonda de perfuração ou workover. Então, em terra é bem tranquilo, né? Nos Estados Unidos é altamente utilizado, largamente utilizado, no Oriente Médio também, tá? De novo, esse tipo de operação, aquelas oportunidades de emprego que eu mostrei para vocês lá no Indeed e no RigZone, você vê várias oportunidades nesse sentido, né? Que é operador de flex-tubo, né? Ali, Camila, ele pode ser de aço, tá? Mas é um tipo especial de aço, porque o aço, quando ele tem um comprimento muito grande, ele ganha uma certa maleabilidade, tá? Mas vai depender, pode ser um polímero especial, um elastômero também, é muito comum um elastômero, que é um tipo de borracha, tá? Mas normalmente é um tubo de aço aí que você tem algumas subcamadas dele. Então, lá, os principais equipamentos é o carretel, como eu tinha te mostrado ali, a unidade de força com motor a diesel e hidráulico, cabine de comando, onde se controla o comprimento do flex-tubo descido, né? O odômetro, para você mensurar a quantidade de tubo que está descendo, o peso, né, que ele está suportando, a vazão do fluido injetado, né? Um exemplo, o gás, né? O gás lift. Pressão de injeção. Então, você tem controle da vazão, da pressão, do peso e do comprimento, tá? Equipamento de cabeça de poço, né? Então, o que está ali? Injetor, desce e retira o flex-tubo, o BOP de flex-tubo, né, que é segurança operacional. Então, nesse caso, você tem um BOP exclusivo para esse tipo de manobra, e um lubrificante, né, que permite descer o flex-tubo com pressão na cabeça, justamente para permitir que ele deslize, né. Repare que aqui eu tenho um macaco hidráulico, né, que ele está aqui justamente suportando o peso desse BOP e da cabeça de poço adaptada para receber a operação com flex-tubo, tá? Aqui está o carretel, aqui está a cabine, aqui está o motor, tá? Então, a cabine, isso aqui, toda a operação acontecendo. Então, aqui o flex-tubo, aqui provavelmente é no mar, tá? Mas só para vocês verem, aqui, ó, já tem uma coluna de produção instalada, o packer já está instalado, tá? E você está fazendo aí, por exemplo, a injeção de gás, de ácido, alguma coisa. Então, aqui eu acho que eu vou até mostrar alguns exemplos. Operações normalmente efetuadas, né? Indução de surgência com nitrogênio, também é muito comum. Aqui no Brasil, eu não vi muito registros oficiais, não, mas fora é bem comum você injetar nitrogênio, até por conta da densidade, ele consegue também limpar um pouco os canhoneados. Remoção de areia do fundo do poço.
também é comum. Remoção mecânica de incrustações, né? Abandono de intervalo com cimento, uma perfuração underbalance. Então, uma perfuração underbalanceada, né, que seria esse termo aqui, seria justamente quando eu tenho a pressão do poço menor do que a pressão do reservatório. Tá? Então, você consegue utilizar operações de flex-tubo nesse contexto. Fazer pescaria, estimular cimentação. Você consegue squeezar ou fazer tampão de abandono com operações de flex-tubo. Assentamento e recuperação de tampões, né, que são bridge plugs, né, que são esses tampões de cimento que você pode colocar. Então, essas operações demandam a colocação de ferramentas especiais na extremidade do flex-tubo, né, uma broca adaptada, um plug, um injetor, exceto na indução de surgência, que você só desce o flex-tubo e injeta o fluido, então não precisa de mais nada. Então, gente, isso daqui, ó, você tem daqui toda hora tem uma empresa fazendo esse tipo de manobra. Pelo menos uma delas. Tá? De novo, se vocês olharem lá naquelas oportunidades, vocês vão ver especialista para cada uma dessas funções. Tá? Então, isso daqui, cada uma delas é uma profissão. Vocês entenderem primeiro o quão complexo é cada uma coisa dessas. Aqui, vocês verem que a completação é um mundo de operações, tem muita gente envolvida dentro desse contexto, e seria impossível mostrar para vocês e me aprofundar. Aqui, por exemplo, pescaria, seria um curso só de pescaria de 40 horas, ou mais, para vocês se tornarem especialistas em pescaria, ou estimulação, ou cimentação, né? Quando você vai se especializar em indução de surgência com nitrogênio, vocês vão ficar aí 40, 80 horas só vendo isso. Né, para vocês terem noção, o curso que eu passo para vocês, por isso que eu chamo de curso básico, que na verdade eu apresento tudo o que acontece, mas eu não me aprofundo em nada. Né? O aprofundamento ele vem numa especialização que normalmente vocês só têm dentro da própria empresa, no mercado de petróleo. Tá? Você não vai encontrar essas especializações, a não ser que essas empresas façam parcerias com universidades e faculdades para formar empregados para eles. Mas é muito difícil você ver esse tipo de especialização no meio acadêmico. Ele é bem direcionado de uso interno das empresas. Então, aqui, operações com nitrogênio, né? Só para a gente entender um pouco melhor, é utilizado para aliviar o peso de uma coluna hidrostática para atender os mais variados fins, né? Fornecido no estado líquido, nitrogênio, né, que é o N2 criogênico. O volume de N2 líquido é aproximadamente 700 vezes menor que o do N2 gasoso, na condição padrão. Tá? Então, por isso que ele vem na forma líquida. Pode ser injetado no poço pelo anular, em mandrilhas de gas lift ou com um flex tubo. Então, você só vai conseguir utilizar o mandrilho de gas lift se aquele reservatório produzir muito gás, né? Senão, você vai ter que utilizar e contratar uma empresa que faz serviço de flex tubo. Injeção de nitrogênio pelo flex tubo, né? O nitrogênio é bombeado até a extremidade do flex tubo, gaseificando anular, flex tubo, coluna de produção. É imprescindível que o gás seja inerte, tá? Senão ele pode reagir quimicamente ali com a formação. Deixa eu ver aqui, tá. E criar efeitos indesejados. Contenção de areia. Então, já saindo dessa parte, indo mais para o gerenciamento da produção de areia. Então, eu lembro que eu falei para vocês sobre o teor BSW, que é o teor de água e sedimentos. Então, para vocês terem noção, é a quantidade de água e areia que vem junto com óleo e com gás. Quando você está produzindo um campo recente, espera-se que venha aí, sei lá, qualquer coisa em torno de 20% de teor BSW, já até considerado um pouco elevado. Ou seja, do que chega lá em cima, 20% vai ser, ou seja, a cada 10 barris, 2 vão ser de água e areia. Aí você simplesmente não pode jogar fora, você tem que tratar aquilo gera um custo para você. Tá? É por isso a necessidade de navios FPSOs, onde eles vão fazer o processamento primário. Tá? E vão mandar para o continente justamente só aquilo que interessa, que é
o óleo e o gás. É claro que também aquela água ela acaba também sendo redirecionada e alguns navios precisam fazer esse translado aí dessa água de produção. Mas é um problema crônico da indústria. Agora, quando você está, por exemplo, com um campo maduro, que ele já está produzindo aí 20 anos, por aí, é comum ter o BSW chegar na casa aí dos 50%. Ou seja, vamos supor aí, a cada 10 barris produzidos, 5 são água e areia. Os outros 5 são óleo. Só que você está tendo custo para produzir aquilo. E aquela areia e aquela água, elas vão corroendo, elas vão gerando abrasividade, vão deteriorando todo o seu equipamento. Então, o que você pensa? Pô, eu não quero que essa areia suba e ela vá deteriorando a minha coluna por abrasividade, por atrito, né? Então, eu quero que ela fique lá embaixo. Tá? Então, como reduzir, como conter essa areia? Tá? Então, de acordo com o grau de cimentação entre os grãos, aqui eu não estou falando mais daquela cimentação feita pelo ser humano, estou falando da cimentação natural das rochas, tá? O que forma o conglomerado da rocha, aquilo que faz a aglutinação dos minerais que compõem um calcário, um arenito, um folhedo, tá? Estou falando de um efeito natural, essa cimentação aí. Entre os grãos de uma rocha, o arenito pode ser classificado em consolidados, tá? Ou inconsolidados. Aqui, o que vai acontecer? Atualmente, né, cerca de 80% do óleo produzido no mundo provém de arenitos inconsolidados, isso significa que ele vai esfarelar conforme ele vai produzindo. Então, lembro de permeabilidade. Permeabilidade é a capacidade que a rocha tem de se deixar ser atravessada, certo? Então, conforme ela vai atravessando, ele vai forçando, ele vai tensionando a estruturação cristalina de um arenito, por exemplo. Então, um arenito inconsolidado é justamente esse arenito mais frágil que tende a esfarelar, a formar pequenos grãos. E é aí que vem o problema, tá? Então, durante a produção de um poço, o fluxo de fluidos através de um meio poroso inconsolidado pode provocar a desagregação de grãos de rocha, os quais irão entrar no poço e causar diversos problemas operacionais. Daqui é o X da questão, né? Então, chama-se de contenção de areia, o conjunto de técnicas empregadas para permitir a produção de poços com baixo ou nulo teor de areia de fluido produzido, tá? Em poços com produção de areia, empregada a coluna com conjunto de gravel pack, que é o que a gente vai ver no detalhe daqui a pouco. Consiste em um pacote de areia de granulometria selecionada, que é confinada entre o revestimento canhoneado e os tubos telados, que permite a passagem de fluido produzido com teor de areia muito reduzido. Então, destaquem aqui, areia de granulometria selecionada. Então, imagina, eu tenho lá o poço, o diâmetro, eu tenho mais algumas ilustrações mais à frente que vão deixar isso de forma mais ilustrada. Mas imagina, se eu só revestir, cimentar e canhonear, não é? Eu não vou ter como controlar muito bem. Então, algumas vezes é melhor você não revestir e cimentar. É melhor, ao invés disso, você empacotar aquela zona com areia. Tá? Mas essa areia não pode ser qualquer areia. Tem que ser uma areia que, primeiro, não permite o fluxo da areia do arenito inconsolidado, desse esfarelamento dele, tá? Mas que permita a passagem do óleo e do gás. Tá? Então, ele tem que permitir passar o líquido e reter o sólido. Essa areia com granulometria selecionada. Então, ela é selecionada no laboratório, pelas empresas. Tá? E ela é descida no reservatório, no poço, tá? Justamente para fazer a filtragem de uma forma mais natural possível. Tá? É claro que você tem alguns outros equipamentos, algumas outras barreiras mecânicas, como os tubos telados, tá? E até mesmo, você pode ainda, além disso, você tem o revestimento canhoneado. Então, imagina, você tem o revestimento canhoneado, o tubo telado e mais areia, né? Então, são várias barreiras também que você pode ter. Existem várias possibilidades de instalação do gravel pack.
Então, os principais problemas, né? Eu acho que eu já verbalizei que é a maioria, mas é bom destacar aqui os principais problemas oriundos da produção de areia. Então, deposição no fundo do poço, eventualmente paralisando, caso cubra os canhoneados. Entupir, tá? Aqui, entupimento, se fosse reduzir isso que está sendo dito aqui. Deposição nos equipamentos de superfície, causando transtornos operacionais, filtros, separadores, medidores. Então, gente, quando a areia vai chegando lá em cima, os tubos, todo o sistema foi dimensionado para escoar líquido, gás. Né? Agora, quando você chega com partículas sólidas passando pelo sistema, você vai deteriorando, só vai estragando tudo que vai encontrando pela frente. Tá? Então, por isso que é melhor tentar reter lá embaixo. Como? Gravel pack. Deposição nas linhas de produção, reduzindo o diâmetro, causando redução de vazões. Também, aqui, ali em cima a gente estava falando de entupimento do poço, aqui a gente está falando de entupimento lá em cima, na superfície. Erosão dos equipamentos do poço em superfície, em poços de gás, tá? Então, é isso. Por abrasividade, você vai deteriorando os equipamentos. Desmoronamento da formação. Daí também é um raciocínio lógico. Uma vez que o arenito inconsolidado ele está se desfazendo, né, a tendência daquele reservatório é desmoronar. Tá? Você também não quer isso. Um desmoronamento do reservatório pode causar até pequenos maremotos. Tá? Isso e quando em larga escala. Né? Então, perda de isolamento de trás do revestimento. Então, imagina, eu tenho revestimento, cimento, arenito inconsolidado. Quando ele começa a se desmanchar muito, esse cimento, o poço, ele vai perder a estabilidade. Tá? Então, essa perda do isolamento por detrás do revestimento. Então, por outro lado, a instalação do sistema de proteção de areia reduz a produtividade de um poço, pois introduz uma perda de carga ao fluxo ao passar pela areia e pelo tubo telado. Tá? Isso daí também você está botando barreira. Então, você revestir, cimentar e canhonear, você já está perdendo produtividade. Daí a necessidade de você canhonear mais vezes. Tá? Mas tá vendo a quantidade de barreiras que eu estou colocando para conter isso daí? Né? Daí a importância do advento dos poços direcionais e horizontais, justamente quando você aumenta a área de contato com o reservatório e possibilita você conter a areia sem abrir muito mão de uma alta produtividade. Quando você tinha poços verticais, você colocar um sistema desse, você acabava inviabilizando todo o projeto econômico. Tá? Então, aqui métodos de completação quanto à interface do poço, arenitos consolidados, liner cimentado, tal, poço revestido, gravel pack, liner rasgado, isso daqui é tela revestido com frac pack, tá? Aberto com gravel pack, tela expansível, então, o que são as possibilidades? Tá? Então, é justamente aquelas configurações que eu falei para vocês. Então, poço aberto, poço fechado, revestido, isso tem muito a ver com o que a gente viu lá no início de completação, que é com tela, sem tela, com revestimento, sem revestimento, cimentado. Então, aí são as diferentes ferramentas que podem ser utilizadas a depender do caso. Tá? Então, gente, não tem como eu cravar uma única configuração de poço. Cada caso é um caso. Vai depender, aqui no caso, da quantidade de areia que está sendo produzida. Tá? Aí, uma coisa é para arenito, vai depender do tipo de rocha, né? E para carbonatos. Né? Então, para carbonatos aqui, o liner revestido, cimentado, multifraturado. Um liner diversivo. Então, você vê aqui que as opções em rochas carbonáticas são diferentes, normalmente porque, se eu não me engano, elas são mais reativas, tá? Aqui é sempre bom conversar bastante com um geólogo aqui para se tomar uma decisão mais assertiva. Então, aqui é a ilustração, né, de como isso acontece. Então, olha aqui, o canhoneado, tá? Seção canhoneada, o revestimento, aqui, ó, que é um revestimento de um lado, revestimento do outro. Tá? Então, olha aqui, eu coloco o packer do topo, o packer da base. Isso daqui é packer para sistema de gravel pack. Então, aqui aquela areia que eu fiz lá no laboratório, com uma granulometria pré-estabelecida, ela é colocada aqui, ó. Tá? Ela é colocada aqui, preenchendo todo esse contato.
Aqui é o tubo de extensão, né? Então, ele permite estender um pouco mais, tubo telado aqui, e um tubo cego, né? Que não permite a passagem de nada. Então, é dessa forma que o fluido vai entrar e vai ter barreiras, ele vai entrar de forma muito mais controlada. Mas, repare, eu estou colocando areia aqui no meio, tá? Então, o gravel pack nada mais é do que uma areia compactada, né? Pack, né? Pack é um pacote de areia. Então, eu vou empacotar com areia, tá? Justamente para fazer com que o arenito consolidado não venha com a produção, tá? Então, barreiras em cima de barreira. Mas ele funciona bem. Aqui seria o poço revestido, aqui seria poço aberto. Tá? Então, repare aqui, ó, eu não tenho a necessidade de canhonear. Né? Então, aqui tubos telados são colocados, a areia é colocada aqui, tá? Todo inundado na areia, tubo cego, aqui o fluxo não passa, uma extensão perfurada, caso você tenha um fluxo excedente de fluidos passando por aqui, tá? E o packer isola, não deixa que o fluido passe por aqui, pelo espaço anular, só permite que o fluido passe aqui por dentro de forma controlada. Tá bom? Então, o sistema gravel packer no poço revestido, o sistema gravel packer num poço aberto, aqui no poço revestido com reservatório fraturado. Tá? Então, o frac pack foi desenvolvido como forma de aumentar a produtividade do poço, que é sempre reduzida com a instalação do gravel pack, né? O poço é canhoneado antes do fraturamento. Então, o que você faz? Você faz um canhoneado, tá? Mas repare que o canhoneado convencional, olha a profundidade dele, não é tão grande, tá? Agora, quando você faz um fraturamento, imagina, você faz um canhoneado, depois ela está falando que o poço é canhoneado antes do fraturamento. Então, você canhoneia e depois você vai injetar fluido numa pressão maior do que a pressão de fratura do reservatório. Você vai induzir uma fratura, tá? E depois injeta um gravel pack de cerâmica, tá? Então, é um grão, é um sólido que ele vai entrar nessas fraturas induzidas, tá? E ele vai tentar suportar e manter essa fratura por um maior tempo, tá? Então, só que normalmente, com passar aí, eu já vi essas operações de gravel, de frac pack, ter a necessidade de serem feitas de 6 em 6 meses, porque depois, imagina, aqui eu tenho toda uma coluna de rocha que vão exercer uma pressão. A tendência dessas fraturas induzidas é elas serem fechadas com o passar do tempo, principalmente arenitos inconsolidados, tá? Então, aqui, de novo, pack de fundo, tá? Para você também não ter que botar essa areia do gravel pack, que é cara, botar ela de uma, como posso dizer, de uma forma superdimensionada, colocar uma quantidade para além do que eu preciso. Fecha aqui em cima para o fluido não passar, tubo cego para o óleo não entrar aqui, no caso aqui, ó, tá vendo aqui, eu vou delimitar a passagem de fluido por aqui, passando pela areia e pelos tubos telados, tá? E aqui qualquer excedente passa por aqui. Bom? Então, aqui mostrando em poços horizontais, tá? Então, o gravel pack é utilizado em poços horizontais. Aqui, até então, nós vimos poços verticais, tá? Aqui, poços horizontais. Aqui que começa a valer muito a pena, não é? Então, aqui está falando que é o standalone completion, né? Então, é uma completação única, tá? Se você traduzir aí. Então, está falando coluna de produção de 7 polegadas, a camisa TSR, que a gente viu lá atrás, o packer hidráulico, uma cauda intermediária, que também nós vimos já, as funções da cauda, um packer de gravel packer, um tubo perfurado, as telas e o poço aberto, tá? Então, aqui são diferentes tipos de tela, tá? Então, aqui para poços com alta capacidade, alta fluidez, alta produtividade, né, que é o Superflow. Porous Plus é quando você tem uma porosidade acentuada. Aqui, você normalmente quando você tem um reservatório que ele já tem uma porosidade reduzida. Então, você não pode ter também um tubo de tela com uma porosidade tão reduzida como esse daqui, né?
Então, você tem que facilitar aqui. Aqui, você tem um processo de filtragem ainda maior, ele vai excluir, né? E aqui um sintético, né? Ele é ainda mais poroso. Aqui está mostrando a areia já sendo preenchida, não é? Então, eu teria até que mudar a ordem desse slide aqui, colocar aqui, ó, a areia sendo colocada, né? Então, a areia desse slide aqui, tá vendo? Aqui, aqui. Sem areia, com areia. Então, aqui seria uma animação, tá? O enchimento do gravel park em postos horizontais. Então, aqui, ó, eu venho para o espaço anular, tá? Fluxo nesse sentido. Então, olha a areia, como ela vai preenchendo. Então, no final, ela fica assim. A areia ela vai preencher todo esse tubo. Tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser a tela, né? Que é a coluna interna. Aqui o gravel pack. Aqui o cimento. Isso aqui é um poço aberto, por exemplo. Aqui telas expansíveis, né? Você vai descendo e conforme ela chega no fundo do poço, ela vai se expandir, principalmente se forem aqueles arenetos inconsolidados e tal. Tela para contenção de areia de poço aberto que se expande contra a parede do poço. Aqui, conter a areia de reservatórios friáveis inconsolidados, dispensando o uso do gravel pack. Então, daí é uma forma barata de você ter um controle melhor da produção de areia sem fazer essa complexidade do gravel pack. E é isso, pessoal. Esse é o fim do curso de completação, tá? Aqui a gente acaba o conteúdo. Alguma dúvida? Esse equipamento de contenção de areia, ele é tipo assim, essencial, é usado em todos os poços, ou é algo mais opcional? Ele é sempre opcional, Camila. Vai depender sempre da questão do custo-benefício, tá? Depende muito da quantidade de areia que está sendo produzida. Lembra? Imagina se ficar caindo areia no tanque de combustível do carro. Isso é bom ou ruim? Não é? Isso é ruim, porque vai acabar com o seu carro, tá? Não é à toa que de tempos em tempos a gente tem que fazer uma certa manutenção no veículo, não é? Então, a mesma coisa o poço. Tá? Então, se for um poço que você vai ver que a rentabilidade vai aumentar, sim, você pega e faz. Hoje em dia está um pouco mais normal. Lembro que a primeira vez que eu vi isso, ele era bem opcional, Camilo. Quando eu vi aí lá em 2007, 2008, ele era mais opcional. Hoje em dia, ele está bem normalizado. E outra, é uma função totalmente dedicada, operador de gravel pack, né? Bem bacana. Entendi. Vou parar aqui a gravação.